E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan, eu sou professor de arte e esse meu vídeo é dedicado aos meus alunos do primeiro ano do ensino médio, certo? Nele nós vamos falar um pouco sobre a arte egípcia, nós vamos revisar alguns conceitos sobre a arte do Egito Antigo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco sobre o período da arte egípcia, certo? Sobre o período do Egito Antigo. Eu resolvi pular a arte pré-histórica porque era algo que a gente já tinha visto bastante em sala, certo? Então, a gente vai começar esses períodos importantes para a arte a partir do período do Egito Antigo, beleza? O Egito ele foi uma das principais civilizações da Antiguidade. Sua civilização era bastante complexa, em sua organização social, e também sua cultura era bastante rica já naquela época, beleza? O Egito ele se localizava às margens do rio Nilo, que era o principal rio daquela época, então tudo girava em torno do rio Nilo, certo? Em relação à política, o que existia naquela época era a teocracia, onde o faraó ele era basicamente o líder político e religioso, certo? Então, no Egito Antigo também, algo que se sobressaía era a questão da religião, A religião ela invadiu toda a vida egípcia, o que acabava justificando muitas vezes sua organização social e política, A religião ela determinava basicamente o papel de cada classe, Então, a partir daí, ela também determinava o que teria de novo de produção artística, Ela determinava toda a produção artística do país. Então, tudo girava em torno da religião lá, certo? No Egito. Então, além de crer em deuses, que era uma das crenças dele, a maioria das crenças era de deuses com parte humana e parte animal, certo? Eles também acreditavam na vida após a morte. Então, eles achavam que essa vida após a morte era basicamente mais importante do que a vida que eles viviam naquele dado presente, certo? Então isso justificava muitas vezes algumas de suas produções artísticas, algumas construções que eles criavam giravam basicamente em torno dessa crença que eles tinham. A gente vai ver mais à frente como é que era isso, certo? Então o fundamento ideológico basicamente da arte egípcia era a glorificação dos deuses, e do rei defunto, a glorificação do rei defunto divinizado. Para o qual eles surgiam templos e túmulos grandiosos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, beleza? Foi um período também onde surgiu a escrita hieróglifa, certo? Foram as primeiras escritas, beleza? Tranquilo? Se eu estiver indo rápido demais, vocês voltem e tentem ver de novo, beleza? Bom, então a gente já vai dar início ao estudo das artes egípcias, certo? A gente vai começar com a pintura. Mas antes eu queria só destacar uma coisa, que no Egito Antigo, a sociedade egípcia, basicamente, a arte ela era muito padronizada, Ela não dava muito espaço para criatividade, não. Ela era basicamente o que os faraós e as pessoas que tinham mais poder, elas queriam, certo? Beleza? Então, o faraó ele contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, o que viriam a ser depois seus túmulos. Essas pinturas elas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte ficava registrada como parte da história. Então, os faraós basicamente eles contratavam os artistas, para retratar a história dos próprios faraós, certo? E essas histórias iam ser retratadas em seus túmulos, que basicamente seriam as pirâmides, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, certo? Então, como era feita essas pinturas, basicamente? Eles tinham todo um esquema de cores padrões que eles utilizavam, certo? Eles não tinham, digamos, um arsenal muito vasto de várias cores. Basicamente, essas cores elas seguiam um padrão sempre nas suas pinturas. Então, em cada pintura, mesmo sendo nova, ela seguia, digamos, um certo padrão de cores, beleza? Então, essas tintas eram preto, que era associada à noite e à morte. A cor preta ela era obtida a partir do carvão e da madeira. O branco, que era extraído do cal ou do gesso, o branco simbolizava a pureza e a verdade. Então prestem atenção no simbolismo que cada cor carrega, beleza?
O verde, ele simbolizava a regeneração e a vida, né? E era obtida através do malaquite do Sinai, beleza? O vermelho, que representava a energia, representava o poder e a sexualidade. O amarelo, ele estava basicamente associado ao que era eterno, associado à eternidade. O azul, ele basicamente estava associado a todas as coisas que envolviam o Rio Nilo e também ao céu, tranquilo? Bom, então algumas características da pintura egípcia, né? Existiam muitas normas a serem seguidas na pintura, né? E que eram produzidas no Egito Antigo. Então, basicamente eu separei algumas de suas principais características, beleza? Uma delas era a ausência de 3 dimensões. Em todos os seus desenhos a gente não tinha essa ilusão de uma terceira dimensão, era desenhos mais bidimensionais, desenhos mais, digamos, simples, certo? A ausência de sombra, eles também não utilizavam sombra, né? Eles só faziam um desenho lá e não utilizavam nenhuma técnica de luz e de sombra, beleza? E a utilização de cores convencionais, como eu já falei, eles seguiam todo um padrão de cores, eles não, digamos, não mudavam muito esse padrão, certo? Pronto, agora partindo para a questão da arquitetura egípcia, eu separei algumas características que marcaram basicamente a arquitetura egípcia, que eram o quê? A solidez, a durabilidade. Até hoje a gente tem lá no Egito as grandes pirâmides do Egito, certo? Então foi algo que realmente durou bastante. Era outra questão, a simplicidade das formas, eles não inovavam muito, certo? Eles faziam algo mais simples, né? Com poucas aberturas. O sentimento de eternidade, né? Eles buscavam representar isso em suas construções, como é um exemplo das pirâmides. E o aspecto misterioso e impenetrável, que basicamente rodeia essas construções egípcias, que até hoje ainda é um mistério como é que eles construíam algumas dessas construções, como por exemplo as pirâmides. Hoje em dia tem todo um mistério se realmente foram os egípcios que construíram essas pirâmides, beleza? Então nós temos aí as pirâmides de Kéops, Khafre e Mycerinus. Só a questão de curiosidade, né? Essas 3 pirâmides são as 3 pirâmides, digamos assim, as maiores do Egito, certo? Então, os monumentos mais expressivos da arte egípcia, né, eram basicamente os túmulos e os templos. Os túmulos eles eram divididos em 3 categorias, que era a pirâmide, a mastaba e o hipogeu. A pirâmide era basicamente o túmulo destinado ao faraó, certo? A mastaba era o túmulo destinado para a nobreza, certo? E o hipogeu era o túmulo destinado à gente do povo. A gente vai ver eles agora como eram. A pirâmide, basicamente, que era do faraó. O hipogeu era essa construção. Lá dentro existiam vários túmulos, certo? Então, isso aí não é só um túmulo. Isso que a gente vê, essa entrada, né? São vários túmulos lá dentro. É como se fosse realmente um cemitério, certo? E a mastaba, que é basicamente como se fosse a base de uma pirâmide, certo? Que era basicamente o túmulo do pessoal mais nobre, beleza? Então, só voltando um pouco aqui, eu falei que as pirâmides elas eram os túmulos dos faraós, né? Então, a respeito das 3 maiores pirâmides do Egito, né? As de Kéops, as de Khafre e Mycerinus. Basicamente, elas eram pirâmides de 3 reis, basicamente, que eram os mesmos que davam nomes às pirâmides, né? Kéops, Khafre e Mycerinus, né? Esses reis, basicamente, era toda uma linhagem de reis. Então, Kéops era o pai, Khafre era o filho e Mycerinus era o neto. Então, essas pirâmides foram construídas, então, digamos, no ápice do reinado deles no Egito. Então, basicamente, a maior delas é a pirâmide de Kéops, certo? Que era a do pai. Então, por que eles construíam essas pirâmides, né? Eles acreditavam que quanto mais alta fosse a pirâmide, mais próximo esses faraós, esses reis, eles estariam do sol. Então, mais próximos eles estariam de se tornar deuses, certo? Do seu lugar de direito. Bom, então, nós partimos para os templos, né? Os templos mais significativos daquela época eram o de Karnak e o de Luxor, que eram ambos dedicados ao deus Amon, que era conhecido como deus oculto ou deus do ar, certo? Então, basicamente eu separei os 3 tipos de colunas que eles utilizavam para construir esses templos, certo? Que a primeira é a palmiforme, que
cada nome ele diz respeito a como era o formato dessa coluna, certo? Então a palmiforme ela tinha um formato de folhas de palmeira, certo? A papiriforme tinha um formato de flor de papiro, certo? E a lotiforme tinha um formato de flor de lótus, como a gente vai ver. Bom, então percebam que, como eu falei antes, né, cada estrutura, cada nome ele diz muito respeito a como é essa estrutura, a como é essa coluna, beleza? Então nós temos primeiro a palmiforme, que é a flor de palmeira, né? Percebam que ela tem basicamente o formato. A lotiforme, que é a flor de lótus, eles basicamente representavam no formato que era a flor, beleza? A papiriforme, fechada, né? Que era a flor fechada, certo? E a papiriforme aberta, que era basicamente a flor aberta, beleza? Em relação à escultura, como é que eram as esculturas do Egito Antigo? Basicamente, esses escultores eles representavam os faraós e seus deuses. Não fugia muito disso, não. Como eu já falei, né, a expressão artística era muito padronizada e resumida basicamente aos deuses e aos faraós, certo? A questão mais da religião, beleza? Então, esses deuses e faraós, eles eram representados nessas esculturas de forma serena, quase sempre de frente, né? Sem demonstrar basicamente nenhuma emoção. Eles pretendiam com isso traduzir na pedra uma ilusão da imortalidade. Eu separei algumas características da escultura egípcia, que seriam as formas estáticas, certo? Não tinham muitas expressões nessas esculturas, e também o surgimento de conversão, era em pé ou sentado. Então, percebam que, se vocês forem procurar a questão de curiosidade, nas esculturas que eles estavam em pé, basicamente o homem ele sempre tinha o pé esquerdo à frente do direito, certo? E quando ele estava sentado, ele tinha a mão direita mais esticada e a esquerda mais em cima da coxa. Era algo que também traduzia e seguia um padrão, essas esculturas do Egito Antigo, beleza? Então, a escultura, talvez a principal coisa que marcou a escultura egípcia foram as esfinges, certo? Eles faziam basicamente com o corpo de leão, né, que representava a força, e a cabeça humana representando a sabedoria. As esfinges, elas são sem dúvidas as esculturas egípcias mais famosas, certo? Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de esfinge, tranquilo? Bom, pessoal, então eu resumi bastante, certo? Para que o vídeo não ficasse muito longo, não ficasse muito chato, beleza? Para vocês assistirem. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade com o estudo da arte antiga, certo? Então, na próxima aula, eu acredito que nós vamos estudar sobre a Antiguidade Clássica, que era a arte grega e a arte romana, beleza? Então, é só isso. Valeu!